Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui novamente reunidos para estudarmos hoje sobre o Livro dos Espíritos. Que possa o Espírito da Verdade invadir-nos, possa o Espírito da Humildade, o Espírito da Sabedoria, o Espírito da Virtude, o Mestre dos Mestres, ser conosco, para que deste modo entendamos melhor sua proposta, bem elucidada, bem estruturada, didaticamente em O Livro dos Espíritos. Bom, nós iniciamos o capítulo A Ciência e o Espiritismo, item 7 da introdução do estudo da doutrina espírita, e nós, diante do tamanho do capítulo, nós estudamos só alguma parte, então nós daríamos continuidade, falando sobre a ciência e o espiritismo, falamos sobre os aspectos metodológicos da doutrina espírita, alguns pontos cruciais para compreendermos a doutrina, porque são pontos que estão consolidados na base da doutrina, portanto repercutem em toda a doutrina diretamente, né? Então a gente está neste capítulo, que é um capítulo bem interessante e que, como eu disse, muito importante para compreendermos a doutrina, porque Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, das coisas, da natureza de nós espíritos e das relações de nós espíritos uns com os outros, nossa relação com a natureza, enfim, é uma ciência, né? O Espiritismo é uma ciência, diz Allan Kardec, e aqui a gente está falando sobre ciência e espiritismo porque o senso comum, né, comumente falando, tem-se uma noção de que ciência é alguma coisa meio exata, meio matemática-casada, né? Alguma coisa assim meio aritmeticamente desenvolvida, né? Mas enfim, ciência, na definição de Dr. André Luiz Peixinho, é um empreendimento social. E empreendimento é algo que está em processo, é algo dinâmico. E em termos de empreendimento social, ciência, nós estamos dizendo que ciência é um empreendimento social que objetiva encontrar os fatos irrefutáveis. Então, observe que é um empreendimento que busca encontrar, constatar fatos irrefutáveis. Mas se é um empreendimento, se é uma busca, é algo dinâmico, ou seja, pode ser que alguns fatos não tenham sido... alguns fatos tenham sido constatados e até então não estão sendo refutados. Mas pode ser que, com o desenvolver de outros fatos constatados, os que ulteriores foram percebidos, constatados, passaram a partir de então serem refutados. E com isso a gente vai sobrepujando as teorias, sobrepujando as teses irrefutáveis, né? Enfim, tudo isso para nós entendermos este ponto muito importante deste item 7, a ciência e o espiritismo. Eu vou lendo e irei comentando durante. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que, a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe. Dar-se-á com elas que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Esse ponto é muito interessante, porque alguém poderia perguntar assim: mas se o Espiritismo é uma ciência, um empreendimento, por que é que Allan Kardec está dizendo que aí é uma crença? Então, primeiro que isso aqui é uma tradução portuguesa, então Allan Kardec nunca disse que o Espiritismo é uma crença, né? Ou seja, no idioma francês, o que Allan Kardec quer dizer é que o Espírito, tentando traduzir assim, quando a convicção dos pressupostos da doutrina espírita estiverem vulgarizados,
quando forem compreendido e, portanto, a massa estará convicta de que é passível de compreensão, né? Dar-se-á com elas o que se tem dado com as ideias novas que encontraram oposição. Ou seja, né? Quando houver a compreensão do Espiritismo, ele vai ser naturalmente introjetado. Não é as pessoas que adquirirão fé espírita, né? E sim quando as pessoas compreenderem o que o Espiritismo está apresentando, naturalmente elas se tornarão convictas, né? Porque a proposta do doutrina não é uma proposta de fé dogmática, é uma proposta de fé raciocinada, ou seja, de ter uma convicção por um processo ulterior de compreensão, por uma introjeção, uma interiorização, uma sentimentalização de que aquilo é fato, né? A partir daí vai acontecer o que aconteceu com tudo, né? Por que alguma coisa ganha, nós acabamos se rendendo à evidência? Porque nós vamos sentindo que é fato, nós vamos nos tornando convictos de que é fato. Logo a gente se rende à evidência, é evidente, tão evidente que eu próprio não consigo mais descompreender, né? É isso que Allan Kardec está dizendo, tá? Então, tenhamos mais atenção em estudar Kardec para não fazermos confusões com propostas, convites deliberados de crença, né? Acredite, mas qualquer coisa desacredite também, né? Allan Kardec não tem essa proposta. Não acredite em nada. Em outras palavras, Allan Kardec diz assim: não acreditais na doutrina. Certifique-a e certifique-se de que ela procede. Verifica-te com tua razão, analise, faça com que o que você compreenda de Espiritismo possa enfrentar cara a cara, face a face a razão em todas as épocas da humanidade, lá no passado e daqui a 1 milênio. O que o Espiritismo apresenta precisa ser verdade hoje, precisa ser verdade daqui 1 milhão de anos. O que precisa ser verdade quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, precisa ter sido verdade durante todos os 161 anos da publicação do Livro dos Espíritos, sob pena de que aquilo nunca fora verdade, né? Falando em termos de pontos. Enfim, Allan Kardec assim estrutura a doutrina, portanto, a doutrina não é passível, né? Eu sempre costumo dizer que às vezes nós temos um lema, né, que diz assim: se o Espiritismo, se a ciência provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, nós abandonaremos este ponto e iremos em conformidade com a ciência. E às vezes fica alguém esperando a ciência encontrar esse ponto na doutrina e corrigir. E isso nunca vai acontecer, né? Por quê? Bom, porque a doutrina é ciência, né? Ou seja, ela apresenta teses que antes são ratificadas pela ciência. Então não tem como a ciência, é como se a doutrina estivesse acima da ciência. Conforme a ciência cresce, a doutrina cresce. Logo, não é possível que o Espiritismo esteja abaixo da ciência, porque ele traz como prerrogativa, ele traz como base as prerrogativas da ciência, ou seja, quanto mais a ciência evoluir, mais o Espiritismo estará evoluindo. E, portanto, é exatamente por este motivo que o Espiritismo não estatiza, né? Exatamente por este princípio que ele é uma ciência, ou seja, ele tem a mesma dinâmica da ciência. Qual que é a diferença do Espiritismo para a ciência comum, o empreendimento social comum, né? Que o comum ainda está voltado para a materialidade, enquanto o Espírito não se limita, trata também da matéria, mas vai muito além, né? Ele vai focar
na vida do espírito enquanto reencarnado na matéria, mas também das consequências pós-reencarnação, né? Ou seja, pós estar reencarnado na matéria, aonde que isso vai dar, qual é essa dinâmica toda, né? Por isso que ele vai começar a falar também do mundo espírita, né? do mundo espiritual. Exatamente porque ele não vai se limitar onde a ciência se limita. Mas o fato dele falar do mundo espiritual não quer dizer que ele despreze a ciência, bem pelo contrário. Ele só fala sobre o mundo espiritual sem desprezar em absoluto qualquer pressuposto científico, né? Vou dar um exemplo básico aqui, que é interessante, sempre eu cito, né? Alan, mas reencarnação, por exemplo, qual é o pressuposto científico para tratarmos da reencarnação e a termos como fato irrefutável até então? Eu diria apenas para que fossem estudar palingenesia, que é a ciência das vidas sucessivas. Palingenesia é ciência, não é crença, não é cultura, né? Não é religião, é ciência. E nós encontraremos na palingenesia a reencarnação, só que Allan Kardec utiliza a nomenclatura reencarnação. Ele poderia ter usado palingenesia, né? Mas enfim, é uma questão de nomenclatura apenas. E o que nós vamos observar na obra de Kardec é o quanto ele chama atenção para este aspecto, ou seja, muito cuidado, muita atenção para se fixar em nomenclaturas, em termos, em palavras. Olhe, verifique, observe atentamente a ideia que está sendo transmitida e não a palavra que está sendo proferida, ou seja, não tanto faz reencarnação ou palingenesia. Entenda que por detrás há uma ideia que fala que existe uma mente que coabita num corpo e ela coabitará em outro corpo e ela coabitou em outro corpo, tá? Isto é palingenesia. Bom, dando continuidade aqui. Os sábios, né, aceitarão individualmente pela força das circunstâncias. Até que isso aconteça, seria inoportuno desviá-los de seus trabalhos especiais para constrangê-los a ocupar-se de coisa estranha, que não está nas suas atribuições nem nos seus programas. Enquanto isso, os que sem estudo prévio e aprofundado da questão pronunciam-se pela negativa e zombam dos que não concordam com a sua opinião, esquecem que o mesmo aconteceu com a maioria das grandes descobertas que honraram a humanidade. Então o que Allan Kardec está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que estão estudando a ciência seriamente e não consideram os aspectos que a doutrina está considerando, né? Estes uns não tem que se preocupar com eles, não tem que ir lá desviar a atenção deles, estão fazendo o trabalho que lhes compete mesmo, né? Mas aqueles que não estão comprometidos e focados com a ciência e ficam palpitando sem estudo prévio, né? Ficam zombando do espiritismo, né? Ficam zombando de tudo aquilo que de opinião diversa da dele, de ideia que não é a ideia que ele considera com veracidade, né? Estes uns se esquecem que aconteceu mesmo com a maioria das grandes descobertas. Eu sempre cito um exemplo de Benjamin Franklin em 1742, quando anunciou a energia elétrica, rendeu risos à comunidade acadêmica científica do mundo. Foi o maior vexame da história dos cientistas, né? Porque eles não conseguiam compreender a possibilidade da energia elétrica e zombaram de quando alguém falou uma coisa que estava muito distante da capacidade deles absorverem naquele momento, né? Depois Benjamin Franklin, né, que foi um dos grandes inventores da história da humanidade, né,
Aliás, diga-se de passagem que Franklin também, espírita, é colaborador do Livro dos Espíritos. Mas tudo bem, vamos com calma, né? Vamos falando por partes. Nós estamos aqui na introdução do estudo da doutrina espírita. Então, Benjamin Franklin, que fala da existência da energia elétrica, rendeu risos. Então, é o que o Kardec está dizendo, né? Estes cientistas que se atrevem a dizer, a zombar daquilo que desconhece, esquecem que todo cientista que zombou as grandes descobertas da humanidade foram zombadas pelos cientistas, né? Por muitos cientistas. Então, zombar de teses é uma postura que poderíamos dizer categoricamente, né, como a postura mais anticientista que poderia existir. Por quê, Alan, você está dizendo isso? Bom, porque quem zomba de tese diferente é só o religioso, né? Aquele que tem uma religião que acha que a sua religião é certa e que a outra é errada, ele zomba da que é errada. O cientista, por não ser religioso, logo ele compreende que pode haver uma universalidade de saberes desconhecidos do dele, logo ele não se atreve a zombar daquilo que ele ignora, porque ele simplesmente compreende, enquanto cientista, que há uma infinidade de coisas a saber, e por ser um cientista, alguém com uma compreensão muito profunda e ampla, sabe que é impossível ser um ser humano saber de todas as coisas. Numa fala bem simplificada, Leon Denis ilustra muito bem esta ideia quando ele diz que a vida e o universo possuem aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que alguém ou algum sistema possa abarcar a todos. Cada um possui fragmentos de verdade e ninguém pode possuí-la por completo. Então, esta é a ideia de um legítimo cientista. Se esta não foi ideia, o suposto cientista não passa de uma religião, né, no sentido de, obviamente, com o mais absoluto respeito a tudo e a todos, inclusive aos cientistas e aos ateus, né? O que eu estou apenas dizendo é que é uma postura de convicção ideológica, né? Quando eu falo religioso, eu estou querendo, na verdade, dizer aquele convicto numa ideologia só aquela ideologia é verdadeira e tudo diferente dela é errado, não presta, não serve, né? Essa postura, obviamente, não é de um cientista, é de um ideologista, de um sociologista, de um cientificista, né? Ou de um religiosista, porque o verdadeiro religioso vai ter a humildade de saber que Deus é presente em toda parte, inclusive naquilo que é diferente dele próprio. O verdadeiro e legítimo religioso sabe que inexiste o mal, pois Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Se existisse o mal, logo Deus seria o criador deste mal. Ah, mas é o homem que teve a mente, que criou o mal? Bom, então Deus é imperfeito e incompetente do mesmo jeito, que faz homem que vai fazer besteira e vai causar prejuízo para si mesmo. Agora, o verdadeiro religioso sabe que todos os seres do universo são seres em processo de desenvolvimento, são seres em processo de construção, portanto, Deus é onipresente, onisciente, onipotente diante de tudo e todos, presente em toda parte, em todas as coisas, em todas as pessoas. O que obviamente vai acontecer, como bem disse Sócrates, é que só há virtude, ademais ignorância. Só há virtude, só que em alguns casos a ignorância, não contemplando-a, não a percebe, não tem consciência, portanto, não a conhece, não sabe, logo supondes estar diante do mal. É isso que diz Sócrates em palavras bem resumidas, né? Dando continuidade aqui. Ele fala sobre, né, as maiores descobertas que honraram a humanidade, né, foram zombadas. Bom, dando continuidade.
Arriscam-se a ver os seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, né? Inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que em 1752 recebeu com estrondosa gargalhada o relatório de Franklin sobre os para-raios. Eu falei 1742, é 1752. Eu falei, mas acabei esquecendo que estava aqui na sequência. Julgando-o indigno de figurar entre as comunicações da pauta e daquela outra que fez a França perder as vantagens da navegação a vapor ao declarar o sistema de Fulton um sonho impraticável. Olha que interessante, né? Um outro exemplo, além de Franklin, né, é o sistema de Fulton, que veio fazer com que a navegação a vapor se desse. Não obstante, eram questões de alçada da ciência. Olha que interessante, eram questões de alçada da ciência, mas mesmo assim alguns cientistas, né, não compreendiam e precipitadamente falaram algumas coisas sem noção. Se essas assembleias que contavam com os maiores sábios do mundo só tiveram zombaria e sarcasmo para as ideias que ainda não compreendiam e que alguns anos mais tarde deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos possam ser melhor aceitas? Então é natural que vai haver zombadores, né? Porque não compreenderão mesmo, é natural, né? E o ponto interessante aqui é o que Allan Kardec está apontando aqui sobre os mais sábios do mundo não vão compreender, é natural, né? Natural que não compreenda mesmo. Então é desnecessário supor que todo grande sábio, né, seria capaz de compreender a proposta da doutrina espírita, né? Como eu disse, o cientificista ele não vai compreender mesmo, porque ele supõe ser um cientista, mas é um cientificista, porque ele se atreve a dizer que aquilo que ele não compreende é algo improcedente, não procedente, porque o verdadeiro cientista, né, ele não vai se atrever, porque ele vai saber que eventualmente ele não está abarcando. Continuando aqui. Esses erros lamentáveis não tirariam dos sábios, entretanto, os títulos com que noutros assuntos conquistaram nosso respeito. É o que eu acabei de dizer, né? O fato de um sábio zombar do espiritismo, né, não quer dizer que ele não saiba profundamente e amplamente em outra área, né? Bem pelo contrário, uma coisa não tem relação com a outra, uma vez que uma coisa é completamente desconhecida em relação à outra. Ou seja, ele vai zombar, porque para ele desconhece, logo não tem relação direta, não tem relação nenhuma com aquilo que ele conhece. Então por isso que ele pode ser um grande sábio numa área e o mais imbecil numa outra área, né? É o que Allan Kardec está dizendo aqui, imbecil no mais absoluto respeito. Eu apenas utilizo uma linguagem mais direta para a gente compreender melhor, uma forma didática, né? Porque, obviamente, como eu acabei de dizer, que Allan Kardec está dizendo, o nosso mais absoluto respeito àquilo que é diverso, né? Porque a gente é ignorante, então não tem como eu desrespeitar a sabedoria do outro. A sabedoria do outro, que macaco voa, é ele que sabe, então eu não tenho nenhuma condição de questionar sobre isso, né? Vai que macaco realmente voa, né? Eu que não compreendo ainda o processo físico que está por detrás deste fato, né? Que para o outro é fato, né? Para mim pode não ser, para o outro é. Aliás, tem uma coisa curiosa na física, né? Na física não se sabe ao certo como que os besouros voam, né? Porque o formato das asas do besouro contrariam as leis da aerodinâmica. Então, em tese, os besouros não deveriam voar, né? E a gente vê voando, né? E eles conseguem fazer a coisa acontecer, por isso que eles voam meio perdido e tal, mas voam, né? Mas o fato é que algumas coisas a gente realmente não vai ter, não vai ser muito claro para nós. Até pegando um exemplo banal aqui, só para a gente entender, certa vez, vendo um programa, um documentário sobre acidente aéreo, e normalmente esses programas
expõe para nós a tese da inexistência do acidente. Ou seja, o que nós chamamos de acidente é uma sequência de negligência, né? Começa uma negligência em algum lugar, sequência é a maneira de falar, né? Tem uma negligência em algum ponto. E aí, por conta desta ação negligente, a partir daí ocorrem uma série de fatores que culminam numa tragédia. Mas a tragédia não é acidente, né? Ela foi provocada. E neste programa mostrava um caso interessante, porque eles não estavam conseguindo, porque eles fazem uma investigação para entender aonde foi a ação negligente. E neste programa eles não estavam encontrando, mas se eles são cientes que inexiste acidente, existe essa negligência, mas não estavam encontrando. E persistiram, até que alguém teve a brilhante ideia, né, de fazer um teste em voo. E descobriram que o acidente, né, ele só poderia haver a negligência uma vez que o avião estivesse em voo. Olha que coisa curiosa, né? O avião em solo não era possível. Você analisava todos os equipamentos, toda a engenharia dele, ela era impecável. E aí como que iria identificar? Porque quando colocava em voo, as leis da aerodinâmica agiam diferente quando o avião estava em voo. A câmara de vento tal não funcionava do mesmo modo. O modo artificial de produção de vento não funcionava. Então era quando o avião estava no alto, quando ele estava realmente em voo, que era quando era possível ocorrer, né, aquele fenômeno que ocorrera, que era um fenômeno que as pás tiveram um problema lá, né, e o avião então veio a se acidentar. Enfim, só dando um exemplo aqui de como eu realmente não posso falar de coisa, né, que eu ignoro, que eu não sei, né, porque eventualmente pode dar minha alçada. Esses erros, né, já li aqui, tá? No outro tal. Mas é necessário um diploma oficial para se ter um bom senso? Que Kardec pergunta. É necessário, né, um diploma oficial para se ter o bom senso? O bom senso qualquer um pode ter bom senso, não precisa ser cientista, doutor, né? Qualquer um pode ter este bom senso e compreender estas coisas que eu estou falando, mesmo não tendo um diploma, né? Mesmo sendo doutor. E fora das cátedras acadêmicas, não haverá mais do que tolos e imbecis, né? Ou seja, também não é verdade. Nas academias existem tolos e imbecis numa área, mas, obviamente, grandiosos e sábios noutra área, né? Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui é que a gente não pode ser generalista, né? Generalista, inclusive, em relação ao próprio indivíduo, ou seja, alguém pode ser imbecil numa coisa, numa área, e ser um grandioso douto noutra e ter todo respeito e credibilidade por aquilo que ele é sábio, né? Por aquilo que ele domina de fato e aquela outra coisa que ele sabe é irrefutável. Basta olhar para os adeptos da doutrina espírita para se ver se entre eles só existem ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite que a releguemos ao rol das simples crendices. Lembra quando eu disse lá no começo sobre crença? Olha o Allan Kardec ratificando a minha fala, né? Não dá para resumir o espiritismo a crendice, né? Porque ele é algo que os seus adeptos são aqueles que estruturaram de modo racionalizado, de modo científico, epistemologicamente falando, né? De modo científico no sentido que foi estruturado num processo racional, num processo de estruturação que nos leva a uma convicção pela compreensão. Então não é um acreditar, é uma convicção pela compreensão. É o que Allan Kardec diz aqui, tá? E que essas pessoas que ficaram convictas pela compreensão são grandes sábios em determinadas áreas, né? Que não é muito meu caso, né?
mas é o caso daqueles da época de Allan Kardec. Grandes astrônomos, grandes químicos, grandes cientistas, filósofos, enfim, pessoas renomadas na sociedade com títulos doutos, né? Pessoas renomadas, grandes nomes da racionalidade da ciência daquela época. Então Allan Kardec diz que, poxa, então não dá para resumir o Espiritismo à crendice. O caráter e o saber desses homens autorizam-nos a dizer, pois se eles o afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Olha o que Allan Kardec diz. Se estes homens sábios e de caráter, né, estão dizendo que o Espiritismo procede, pelo menos alguma coisa, né, o Espiritismo tem. Pelo menos alguma coisa há no Espiritismo, para ele ganhar a atenção destas pessoas, né? Existe alguma coisa no Livro dos Espíritos para o Allan ficar aqui estudando ele. Existe alguma coisa, senão ele não ia, né? Ele ia lá voltar a estudar serviço social, sociologia, enfim, né? Ética, estudar outras coisas, matemática, química, física, né? Então se existe aqui, se ele está lendo o Livro dos Espíritos é porque há alguma coisa. Repetimos ainda que se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa a competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números nem por forças mecânicas. Então, se fosse reduzido ao movimento mecânico dos corpos, era assunto só da física e Allan Kardec ia parar a conversa por aí. Só que ele percebeu que a física não tem como responder quando a mesa interage com a inteligência humana. Porque aí os números não... né, a expressão aritmética simples das ciências exatas não dá para trazer essa resposta. Então é aí, né, que vai além do domínio das leis humanas conhecidas, que eu estou falando aqui das ciências exatas, né? Da ciência básica aritmética. Quando surge um fato novo, não se enquadra em nenhuma ciência conhecida. Isso é muito interessante. Allan Kardec precisava criar o Espiritismo para que a partir daí fosse explicado coisa que a ciência não estava explicando. Se vocês observarem o que Allan Kardec está dizendo, é que a ciência precisa, digamos assim, estar numa constante transformação epistêmica. E se ela estatizar, ela não vai ter mais condições de trazer novos saberes, né? Então, o que ele faz? Ele cria uma nova epistêmica para a ciência, por isso que eu disse que a ciência é base da doutrina. Quando eu falo que a ciência é base da doutrina, a doutrina espírita nada mais é como uma ciência que traz algumas outras características, né? Alguns outros elementos epistêmicos que a ciência antiga não traz. É mais ou menos assim, a ciência explicou até 1850. Então, para que ela tivesse condições de avançar, né, para a necessidade que estava surgindo, tem que ser criado novos elementos epistêmicos para a explicação de coisas novas, sob pena dessa ciência se tornar uma religião se ela não trouxer novas prerrogativas, se ela não trouxer novos elementos epistêmicos para a explicação de coisas novas, né? Senão ela vai se tornar uma religião. Então é o que Allan Kardec está dizendo aqui, né? Quando surge algo novo, porque é novo, como é que vai enquadrar na ciência velha? Algo novo tem que ser explicado por uma nova ciência, obviamente. Ou se não for uma nova ciência com novos pressupostos epistêmicos. Senão não vai ter condições de lidar com algo novo, com algo que não se sabe. Quando surge um fato novo, que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudar, deve fazer a abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo,
que não pode ser feito através de ideias preconcebidas. Olha outro ponto interessante. Eu não posso ter ideia preconcebida para estudar coisas novas. Se eu tiver uma epistemologia engessada, em outras palavras, eu dizer, eu já tenho um conceito formado sobre aquilo que eu vou estudar. E isso quer dizer que eu não vou ter condições de saber exatamente o que é que eu estarei estudando. Por que eu não tenho condições de eu saber? Porque eu já defini o que vai ser. Então, se eu já defini o que vai ser, não tem condições, não preciso nem perder tempo de estudar. Eu já decidi o que vai ser, né? Este é o grande paradoxo que os grandes cientistas vão enfrentar. Ninguém sabe o que é ciência legitimamente falando. Porque quando se aprofunda amplamente na epistemologia, vai se deparar com o fato da impossibilidade de sabermos plenamente que é aquilo que está sendo observado. Por quê? Pelo simples, óbvio, que sou eu que observo. Ou seja, são meus olhos que veem. O que eu vejo é o que eu imagino ver. O mundo é como eu vejo, não como de fato ele é. Olha que coisa curiosa. O mundo é como eu vejo, como eu imagino, e não como de fato ele é. O grande cientista sabe que é ele quem vê, é ele quem observa. Logo, aquilo que ele observa é apenas o que ele imagina. Aquilo que ele observa é o que ele imagina. Olha como é paradoxal, né? Então, o que é, na verdade, que a gente vai conseguir definir como ciência? É uma coisa mais ou menos assim. José, você está vendo o que eu estou vendo? Sim. Ô Maria, você está vendo o que eu estou vendo? Sim. Ah, então a gente combinou que é isso. Não quer dizer que seja. Porque se vier mais pessoas, mais 10 pessoas, e eu fizer a pergunta para estas 10 e elas disserem não, agora passou a não ser mais o que eu estava vendo. Isso chama-se universalidade dos saberes. Allan Kardec diz que a verdade vai ser definida pela universalidade dos saberes. É mais ou menos assim. Em outras palavras, quem tem condição de dizer o que é verdade é uma Assembleia Universal. A Assembleia Universal é quem vai ter condições de estabelecer o que é verdade. Porque é uma Assembleia Universal que vai sempre determinar algo como verdade e vai manter aquilo como verdade. Logo, aquilo será verdade porque uma Assembleia Universal está mantendo como verdade. Se a Assembleia Universal não manter como verdade, então não é verdade. Este é o pressuposto da alta ciência. Esta é a definição de ciência para os maiores cientistas da história da humanidade. Esta é a epistemologia dos maiores cientistas. É a universalidade dos saberes que regulamenta. Por exemplo, ninguém até hoje contestou Franklin. Todo mundo continua confirmando a partir dele que a energia elétrica existe. Se ela existe, então ela existe. Se todo mundo confirma, continua confirmando e cada vez mais é porque ela é verdade, ela existe. A doutrina espírita é a mesma coisa. A cada dia mais os grandes cientistas estão confirmando-a. Logo ela é verdade, logo ela é ciência, né? Logo ela é uma nova ciência, né? Lembrando que o Espiritismo não é ciência que traz os pressupostos do dogma da materialidade, o dogma da física básica, né? Da ciência básica. Doutrina espírita não é ciência básica, não é ciência exata, né? Não é ciência exata numa noção mais próxima, porque em última análise, né? O Espiritismo é ciência, em última análise, ciência é uma só, em última análise, filosoficamente falando, ciência é a ciência, é o cientificar universal, né? Enfim, eu não vou enveredar pela filosofia agora, né? Ciência é o saber universal.
Tá? Bom, dando continuidade aqui. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado, e quem que se julgue infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. Olha o que Allan Kardec diz. Resumidamente, ele diz assim: o homem que zomba, ele se coloca como Deus. Ele se julga igual a Deus, o ser supremo saber que sabe de todas as coisas. Mas ele não dirige para esse. A doutrina espírita não é endereçada aos supremos sábios. Ela é endereçada para os homens que são bastante ponderados ao ponto de duvidar daquilo que não viram. Eles duvidam. Se eu não vi, eu não posso ter preconceito. Tem que ver primeiro, né? E o Espiritismo é para aqueles homens que julgam o futuro pelo passado. Olha só que interessante. O Espiritismo é direcionado aos historiadores. Aqueles que olham para o passado e fazem uma projeção de como será no futuro para termos uma vida melhor no presente. Então é aquele que julga o futuro pelo passado, é aquele que está vendo o que está acontecendo, ou seja, pega a epistemologia universal, a epistemologia que sempre deu certo, e utiliza ela para continuar fazendo ciência. Né? O Espiritismo é para o homem que tem a consciência que a ciência ela é uma gota num oceano que ainda há por saber. Que tudo que a ciência descobriu até hoje é equivalente a uma gota diante de um oceano que ainda existe por saber. E que a natureza não tenha virado a última página do seu livro. Isso, a meu ver, parece tão óbvio, né? Se a humanidade sempre evoluiu, por que agora ia parar? Porque eu sou mais bonito, porque eu estou nessa era, nasci nessa era, eu nasci no mundo, então agora a ciência parou. Já descobriu tudo que tem para descobrir. Eu sou o supremo sábio do universo, cheguei, parou geral, né? Por quê? Por que eu acho que a minha vida medíocre de 70 anos é capaz de contemplar bilhões de anos de evolução? Por quê? Né? Por que eu tenho essa mediocridade, né? De supor que minha vida de 70 anos é grande coisa? Minha vida de 70 anos é nada perto da idade da Terra. Eu sou um segundo cisco passando aqui na Terra, né? Ninguém vai se lembrar do Alan daqui a alguns bilhões de anos, né? Nem cheiro. Mas talvez esteja no YouTube. É uma possibilidade, né? Mas talvez não. Talvez nós sejamos uma espécie de formiga que não passou de seres que viveram bilhões e bilhões em eras pré-históricas para as novas gerações de seres que coabitarão nos astros. Nós seremos o chimpanzé do futuro. Claro que eu estou fazendo uma analogia, porque nós vamos evoluir, né? O que estou querendo dizer é que o nosso nível de inteligência e consciência é muito pequeno
perto daqueles que ainda nós iremos por adquirir. Eu estou falando isso, quem quiser entender bem isso que eu estou dizendo, assistam o filme Lucy, que vai entender o que é um ser em evolução. É claro que é um filme de ficção, mas traz por detrás da ideia, uma vez que o ser humano evolui, né, ao longo dos milênios, como é que ele vai virando outra pessoa. Uma vez que ele evolui, ele vai ganhando novas capacidades, né? Ele vai ganhando novas capacidades. Enfim, também não é o assunto, mas o filme é interessante. Bom, eu vou encerrar por aqui então. A gente está falando do aspecto da ciência, é um item até curto, mas muito importante, porque é a partir daqui que nós fomos outorgados a estar na vanguarda do saber da humanidade. Alan, mas isso não quer dizer que o Espiritismo está na frente da humanidade? Não, porque o Espiritismo vai dizer que se tiver alguma coisa que me prove o contrário, rasgo a codificação kardeciana e acompanho essa nova coisa. O que Allan Kardec diz em outras palavras é o seguinte: gente, se surgir alguma coisa melhor que o Espiritismo, por favor, jogue sua codificação no lixo e vá correndo buscar essa coisa, porque é isso que eu faria. Então é o que Allan Kardec diz. Agora, obviamente, eu tenho que encontrar essa coisa que superou a doutrina espírita. Senão eu não vou poder jogá-la no lixo. Eu terei de ficar com ela, né? É isso que Allan Kardec diz em termos epistemológicos. Se surgir uma doutrina, uma ciência, algo que supere, abandone e vá, porque todos nós queremos evoluir. Porque o Espiritismo é uma proposta de progredir. E se ele vai me atravancar, eu tenho que dar fim nele. Então eu tenho que acompanhar aquilo que me progride, né? Então essa é a proposta de Allan Kardec. Meus amados amigos, meus amados irmãos, companheiros de estudo, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muita paz para nós todos.